Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso queridíssimo Clube do Livro. Bom, então, como você já sabe, meu nome é Otton Júnior e estamos aqui compartilhando aqui algumas obras que vão te ajudar nessa tua jornada de vida aí, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito neste canal aqui no YouTube, se inscreva no canal, já dá o gostinho, já dá o joinha, já dá o like aí nesse vídeo, tá bom? Não se esquece de inscrever no canal para poder ficar por dentro aí dos vídeos que eu vou soltar. Teremos muitas novidades para o canal no YouTube, não só para o nosso queridíssimo Clube do Livro, que é nosso encontro quase quinzenal. Às vezes eu consigo fazer quinzenal, outras vezes não, em que a gente está conversando aqui com vocês sobre algumas temáticas importantes, né? Já falamos sobre pensamento acelerado, sobre ficar no presente, né? Já falamos sobre aparentar uma imagem ideal com a leitura do Médico e do Monstro. Já falamos sobre a temática de perceber o sentido e o significado da vida, vocação, com a morte do Ivan Illich. E agora estamos trabalhando procrastinação e força de vontade com o livrinho A Educação da Vontade, do Jules Payot. E este é o nosso 22º encontro. Às vezes eu me confundo aqui, eu falo um encontro, né, e na legenda, no título do vídeo, tem outro encontro, mas o número do encontro oficial mesmo é o que está no título do vídeo, tá bom? Porque depois eu corrijo e boto lá na legenda, né? Eu sempre me confundo. Mas é o 22º mesmo. Deixa eu beber aqui minha água. Então nós estamos trabalhando a vontade, a educação da vontade. E hoje nós vamos para a parte prática aqui do livro, né? Parte 2 do livro, parte prática. E na parte prática, o nosso autor, o Jules Payot, ele divide nos livros 4 e 5. Então ele faz aí algumas meditações, alguns aprofundamentos das suas ideias que ele apresentou nas partes anteriores aqui do livro. Então nós temos 4 capítulos neste encontro. Agora eu vou trabalhar a ideia do capítulo 1, 2 e 3. Tá? Eu vou deixar o capítulo 4 para o nosso próximo encontro, né, que eu achei que vale a pena a gente ter um comentário exclusivo sobre esse capítulo 4. Então, o capítulo 1, 2 e 3 é meio que um aprofundamento de uma argumentação de ideias que ele já trouxe nos capítulos anteriores. Por isso, eu vou trazer esses 3 juntos, né? Eu acredito que vai ser um encontro mais breve da gente aqui, mas eu vou citar algumas frases que eu acho interessante aqui que ele traz nessas argumentações dele. Lembrando sempre, contextualizando sempre, que o nosso autor ele está falando de uma vida intelectual, ou não necessariamente de uma vida intelectual, mas de uma vida de um estudante, tá bom? Uma vida de um estudante, ou uma vida intelectual, tá? Ele está tratando dessa temática, né? Então, você que quer se dedicar aos estudos, você que quer ter uma vida intelectual, então a recomendação desse livro é muito mais interessante. Mas, Otton, eu não tenho interesse em ter vida intelectual, esse negócio não é para mim e tal. Mas se você tem um interesse, né, em educar a tua vontade, né, a força de vontade, eu quero ter motivação, eu quero ter ânimo para seguir os meus projetos, para concluir os meus objetivos, é recomendada essa leitura? Sim. Né, você vai extrair ideias e princípios encontrados aqui neste livrinho e você vai aplicar aos teus objetivos. Então, não é tão somente para esse público da vida intelectual, tá bom? Que a gente tem princípios norteadores que fortalecem a disciplina, que fortalecem a vontade. Então, vale muito a pena a leitura, né? Vale muito a pena a leitura. E como eu já recomendei, inclusive no encontro anterior, a complementação desse livro aqui, né, crase A, né, complementação a este livro aqui, a gente joga o livro dos hábitos atômicos. Então,
Você lê esses 2 livros, tenho certeza que vão te ajudar em muito, né, na educação da tua vontade e no alcance dos teus objetivos. Então, sem mais delongas, no capítulo 1, o título é Os Inimigos a Combater, o sentimento vago e a sensualidade, coisas que ele já apresentou lá no primeiro capítulo, lá no primeiro livro. Então, ele fala sobre esse sentimento vago, né, sobre essa falta, né, de um objetivo. Então, são coisas que ele já apresentou, e aqui ele vai aprofundar. Só que o aprofundamento dele é trazer aqui um contexto cultural, histórico de uma época específica. Então, ele faz essa leitura do seu contexto, da época, do seu contexto histórico. E, maravilha, então ele está escrevendo para uma época. Nesse sentido, o livro é datado, né? Nesse sentido, ele não, vamos dizer assim, ele não consegue transcender a data, porque ele traz toda uma apresentação de um contexto aqui. O Jules Payot, né, francês, então ele traz um contexto aqui da França, Europa, né, então ele traz esse contexto histórico-social, o que infelizmente acaba datando o livro, né, então o livro ele fica defasado nesse sentido, principalmente nessas argumentações. Mas é interessante, né, quem tem curiosidade, é interessante ler, né, ver aqui os argumentos que ele traz e, de certo modo, conseguir extrair alguma coisa, né, para o nosso contexto atual. Então, a gente teria que contextualizar, tá bom? Para poder entender aqui muitas coisas que eu vou contextualizar aqui para a nossa sociedade contemporânea. Então, o primeiro inimigo a combater é o sentimento vago. É aquilo, né, de não ter um objetivo específico, não tem uma clareza, não tem um sentido de vida, não tenho, de maneira mais restrita e mais particular, eu não tenho nenhum um objetivo, né, eu não tracei aquela listinha de começo de ano, aqui eu não tenho objetivos a serem cumpridos, eu não tenho isso, eu perdi, né, como a gente já falou anteriormente, é muito importante para a educação da nossa vontade, a gente ter objetivos claros, específicos, porque senão a gente consegue, a gente se perde, a gente dispersa muito fácil. Então, aquela famosa fala do gato lá no Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o sentimento vago que o Jules Payot nos apresenta aqui é mais ou menos nesse sentido, né, de você conseguir ter um caminho, de você conseguir ter um destino, uma clareza de destino. Em cima dessa clareza de destino, então, né, a vontade, a força de vontade, ela tem uma possibilidade maior, né, porque a partir dessa clareza, né, de onde você quer chegar, do local que você quer chegar, você vai conseguir ali resgatar, mobilizar, entender estratégias para poder chegar ali naquele objetivo. Então, se você tem um objetivo de escalar uma montanha, então você tem mais ou menos ali a ideia de que para escalar essa montanha, você vai ter que estar com cardio muito bem trabalhado para poder suportar as altas altitudes, você vai ter que comprar um sapato adequado, você vai ter que comprar um equipamento adequado, né? Então, é todo um caminho, né, a ser percorrido para se chegar àquele objetivo. Então, se você não sabe se quer escalar a montanha, então, sei lá, você vai comprar um paraquedas, entende? A tua atenção vai estar dispersa, você vai comprar uma sunguinha, né, um maiô de natação para poder escalar a montanha. Porque, velho, eu não sei, né, cara? Então, o sentimento vago é um inimigo dos nossos objetivos e um inimigo da nossa vontade. Então ele diz assim, ó, toda força psicológica é perigosa para a nossa vontade se ela age no mesmo sentido da preguiça e vantajosa se ela agir em sentido contrário. Então esse sentimento vago, ele meio que reforça a preguiça, porque, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Ó, um exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que está fresco na minha cabeça, que foi hoje, no dia que eu estou gravando aqui esse vídeo. Então, olha só, isso é grave, né? Isso é algo grave que eu preciso prestar atenção em mim, que é um movimento interno meu, né, que eu estou compartilhando com você. Então, hoje estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira. Então, segunda-feira, ontem à noite, coisa que o Jules Payot já falou, né? Você tem que definir o que você vai fazer no dia seguinte. Então, ontem à noite eu falei, cara, amanhã eu vou fazer o quê? Né, eu estava com a manhã livre ali até
amanhã livre todo. Eu vou começar aqui no consultório só agora à tarde. Então eu, assim, velho, o que eu vou fazer de manhã, cara? Eu acho que eu vou treinar logo, e aí eu vou pro consultório logo depois e tal. E eu fiquei meio que nisso, eu fiquei indefinido nisso, eu fiquei indeciso nisso. Né? E isso é um problema que naturalmente eu vou ter, uma inclinação minha, né? Uma inclinação do meu caráter, né? Ter essa indecisão. Né? E aqui caráter, né? Lembrando os nossos encontros anteriores, caráter que no senso comum a galera entende como personalidade. Ou seja, né? Então eu tenho uma indecisão e uma tendência à passividade. Quem está familiarizado com os temperamentos, o meu temperamento é o fleumático. Então eu vou ter uma tendência à passividade. Né? E, né, se você acredita em signo, para a gente caracterizar aqui bacana, meu signo é Libra, então eu vou ter uma tendência à indecisão. Né? Então essa é a caracterologia minha. Isso nasceu comigo. Né? Então, caracterologia a gente chama de caráter e não de personalidade. Então, só reforçando isso, se você não assistiu os encontros anteriores, ele não está familiarizado com essa nomenclatura, né? Porque no senso comum entende-se caráter como uma ação ética moral. Né? Então, a pessoa é mau caráter, a pessoa tem um bom caráter, dado ali as atitudes. Mas não é isso que eu estou dizendo aqui. Caráter eu estou chamando como normalmente, né, chama-se personalidade. Então, fechando esse parênteses, eu tenho um caráter que naturalmente vai me deixar passivo e naturalmente vai me gerar uma indecisão. Então eu tenho que ter tudo muito bem definido. Então minha agenda é toda muito bem definida, tudo certinho para poder eu não ter esse tipo de sofrimento e principalmente, né, para eu não, para essa força psicológica, para essa força de caráter não ser, né, uma inimiga minha. A coisa que eu preciso prestar atenção para isso não ser algo que vai contra a minha própria vida. Né? Então eu tenho que ter muita atenção nisso. Então aí ontem à noite eu fiquei nessa definição, cara, eu vou, não vou e tal. E aí eu acordei hoje, de boa, e aí eu disse, cara, eu vou treinar. Aí eu acordei, comi minha granola com banana, aí fiquei ali meio moroso, aí falei, não, cara, será que eu vou treinar depois do consultório? Hoje no consultório eu não agendei nenhum horário até tarde, então dá para eu treinar à noite. Eu vou ou não vou? Treinar agora. Aí eu fiquei e tal. Quando eu me espantei, eu tinha perdido a metade da manhã já. E eu, nossa, velho, olha só como eu já perdi a metade da manhã nessa indecisão. Né? Então, toda força psicológica é perigosa para a nossa vontade se ela age no mesmo sentido da preguiça. Né? Então, eu fiquei lá nessa indecisão toda, né? Não me coloquei a agir. Se eu tivesse definido, eu já teria ido treinar, já teria voltado, já teria tomado meu café e já estaria no consultório 9 horas da manhã no máximo, estourando. Né? Acordo 6, treino de 6 às 7, banho ali até mais 8 termino, 8 sai de casa, mais 8h40 mais ou menos já estaria no consultório. E eu vim chegar no consultório 10h30, né? 10h20 que eu cheguei por aqui. Mas já perdi a manhã, metade da manhã. E o cara, olha só, velho, como eu perdi algumas horas da manhã, porque eu fiquei nessa indefinição. Né? Então a gente precisa ter cuidado, né? Porque essa força psicológica, né, que reforça a preguiça, né, ela vai ser perigosa contra a gente. Né? Vai ser perigosa contra a gente. E hoje eu passei a manhã nesse sentimentalismo vago. Cara, eu vou, não vou, eu decido, não decido, né? Então aí acaba que isso gera um prejuízo muito grande. Então você precisa prestar atenção, estar atento a esses movimentos da tua alma. No segundo parágrafo, ele vai aprofundar muito a questão, né, de uma complementariedade da relação homem-mulher. Então é bem bacana os papéis que ele coloca ali, ele vai aprofundar nesse negócio. E aí a gente tem o quê? Né, a gente tem também no capítulo, no parágrafo 3, ainda do capítulo 1, então ele está falando sobre a influência da sensualidade no corpo.
Então é algo que ele bate muito, é algo que ele percebia muito no seu contexto histórico, né? A força da sensualidade. E aqui a força da sensualidade, ele está perdão, ele está aprofundando, né, especificamente de uma relação de prostituição mesmo. Então o estudante está lá, em vez dele estar se dedicando ao seu trabalho intelectual, ele sai, né, ele vai para a casa de prostituição, né, ele quer pegar várias mulheres e tal. Então ele está falando sobre isto, né? Então ele dá uma aprofundada sobre este movimento, que era algo que ele percebia muito ali na época que ele escreveu o livro. Então ele fala, só que ele fala o quê? Que essa sensualidade, ela influencia também, né, na parte psicológica, né? A memória, afeta a memória, né? Afeta a atenção fica fraca, fica vigilante. Então, de fato, a gente pode contextualizar isso para os nossos dias. A sensualidade, no sentido que ele está falando aqui, de repente não necessariamente se dá diretamente via um canal de prostituição, mas algo que acontece muito é um acesso à pornografia, né? Um acesso à masturbação. Então isso gera um prejuízo para a vontade, né? E também o acesso ao soft porn, né? Estou falando aqui de homem e mulher, independe, né? A gente tem dados que vão apontar mais para um uso do homem em relação a esse tipo de conteúdo, né? Mas as mulheres também usam. Então, se a gente fosse contextualizar para os nossos dias, então a gente precisaria estar atento justamente à sensualidade nesse sentido. E aí, se eu puder extrapolar um pouquinho o conceito de sensualidade, não trazendo apenas no sentido de conotação sexual, mas no sentido de obtenção de prazer, né, de satisfação, então aí a gente assim, amplia muito esse entendimento. Desculpa. A gente amplia muito esse entendimento. Porque as redes sociais são um prato cheio para esse tipo de sensualidade, de distração, né? E olha o que ele diz aqui, tem uma frase assim que eu achei fantástica, ele diz assim: como as alegrias sensuais são breves e deixam atrás de si a fadiga e o desgosto, o caráter torna-se habitualmente triste, moroso, de uma tristeza oprimida, que leva a buscar prazeres estrepitosos, brutais, violentos. É um círculo vicioso desolador. Olha só, então ele está dizendo isso, né? As alegrias sensuais são breves e atrás de si a fadiga, elas deixam a fadiga e o desgosto. Não é assim que acontece quando a gente passa o dia aqui na rede social? Não é dessa forma que acontece? Cara, então, se a gente conseguir extrapolar um pouquinho esse aprofundamento dessa questão dele, da sensualidade, né, de algo diretamente ligado à prostituição, para o contexto dele, e a gente trazer para o nosso contexto, no sentido de obtenção de prazer imediato, então a gente vai percebendo que, de fato, essas alegrias sensuais, elas são breves, né, e isso daqui, masturbação, por exemplo, pornografia, tá lá, tem um pico, né, de dopamina, e chega, quando esse pico baixa, o que acontece? Fadiga, desgosto. Aí gera frustração muitas vezes, né? Gera um humor triste, desanimado. Mas além disso, você passa o dia na rede social. Só jogando aqui para cima, passando o feed, você passa o dia inteiro nesse negócio. O que acontece? No final do dia, você tem aquela sensação de frustração, de culpa, de desânimo, porque passou o dia carregado de sensualidade, né, de olhando aqui conteúdos que vão te aliviar, vão gerar prazer, né, vão gerar satisfação para a tua procrastinação, e aí o que acontece? Você fica triste, que é o que ele está dizendo, né, gera um caráter habitualmente triste, moroso, uma tristeza oprimida. E aí o que acontece? Qual é a consequência disso? Eu vou precisar de mais prazer, vou precisar de prazer mais estrepitoso, mais brutal e mais violento. Então, olha só que legal que ele vai aprofundando aqui no capítulo 1, no parágrafo 3,
desse livro 2. Então, leia, por isso que é interessante, né? A gente consegue contextualizar com o nosso contexto histórico. É diferente do dele, mas, da mesma forma, gera um prejuízo gigantesco a gente ficar imerso nesse tipo de conteúdo sensual. Capítulo 2, os inimigos a combater, os colegas. Então, ele diz assim, à sua volta, o estudante encontrará sob a figura de amigos os mais seguros inimigos do seu futuro. Então, ele está falando de companhias. Então, a gente precisa ter muita atenção para as nossas companhias. Ele vai aprofundar aqui essas relações. Então, hoje em dia, muitas vezes, a gente tem relações que são relações líquidas, como já dizia o Bauman. A gente não aprofunda as relações, a gente consegue descartar as relações muito fácil, né? A gente tem essa facilidade, né? Mas muitas vezes a gente está num ciclo de aprovação e desaprovação, né? Às vezes muito pueril. Então, se uma pessoa aprova o meu corte de cabelo, eu estou lá com ela. Se ela reprova a minha barba, eu já fico chateado, eu já fico triste. Então, muitas vezes, à nossa volta, a gente vai encontrar sob, né, essa figura de amigos, os mais seguros inimigos da nossa própria vida. Então, a gente precisa prestar muita atenção com as nossas amizades. Muita atenção. Muitas vezes, as nossas amizades, elas vão chacotear as nossas intenções. Elas vão chacotear os nossos objetivos. Às vezes essas amizades elas vão, cara, vamos sair. Eu falo, não, velho, eu vou ficar em casa estudando porque eu tenho um concurso para passar. Ih, só besteira isso daí, rapaz. Tu vai sair, não vai fazer mal nenhum, não sei o quê, né? Vambora e tal. Aí tu, é verdade, eu vou lá e vou sair. Então, muitas vezes, isso é o inimigo. É o inimigo do teu futuro, isso não é amigo. Então, por isso, muitas vezes, a solidão ela é 1000 vezes preferível. Então, é 1000 vezes preferível você estar sozinho, entendendo que você está fazendo algo para alcançar os teus objetivos, do que você ter amigos que o distanciem ali dos teus próprios objetivos. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante, em que Jesus está falando com a galera lá e tal, estão especulando, né? Na verdade, estão especulando sobre quem Jesus é. Cara, quem é esse cara aí, velho? Ele é profeta, ele é Elias, ele é Moisés, quem é esse cara aí? Né? Aí Jesus vai e pergunta para os seus discípulos, né? Porque os discípulos eles falam, ih, Jesus, ó, a galera tá perguntando aí quem tu é e tal, quem tu é, não sei o quê. Aí Jesus vai lá e pergunta para os seus discípulos, fala assim, e vocês que estão caminhando aqui comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí vai lá e Pedro responde, tu é Jesus Cristo, né, filho de Deus vivo, ponto, Jesus Cristo, pá. Aí Jesus vai lá e diz assim, pô, beleza, Pedro, é isso daí mesmo, né? Isso daí não foi nem carne nem sangue quem te revelou, foi Deus que está no céu que te disse que eu sou Jesus, então é isso daí mesmo. E aí, né, passa um tempo, né, a história vai rolando, e aí tem uma outra situação lá, né, que Jesus está explicando, cara, eu vou trair, vou ser traído, né, eu vou morrer e tal, parará. E aí Pedro vai lá e diz assim, não, jamais, isso não vai acontecer, parará. E aí Jesus vai lá e diz assim, ó, Pedro, vai para trás de mim, que bem aí agora até o Satanás, até o diabo. Então, como é que, minutos antes, esse Pedro, ele recebe uma revelação de Deus e agora Jesus chama ele do próprio Satanás? O que acontece? Né? Vamos pegar a simbologia do negócio, tirando a teologia, né? Vamos pegar aqui a simbologia do negócio. Jesus tinha um objetivo, que era morrer na cruz. Simbolicamente, ele fez isso. Mas na acreditaria, não vamos dar uma simbologia do negócio. Ele tinha uma vocação, ele tinha uma finalidade, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito de vida, morrer na cruz. Quando o Pedro disse para ele que ele era o Cristo, ele estava aproximando essa finalidade de Jesus. Estava dizendo, ó, velho, tu vai morrer na cruz e tal, né? Então é isso mesmo.
Aí Jesus, beleza, maravilha, tu é meu amigo, porque tu está entendendo o meu objetivo. Então, show de bola. Só que, quando Jesus diz, ó, eu vou por meio disso daqui, por meio da traição, por meio da morte, por meio do sofrimento, é que eu vou chegar ao meu objetivo. E Pedro diz, ih, rapaz, isso é besteira, tu é doido, tu vai viver com a gente muito tempo e tal, não sei o quê. Aí ele diz, ó, bem aqui tu não tá sendo meu amigo. Bem aqui tu tá me afastando do meu objetivo. Então, para trás de mim, Satanás, porque tu tá me afastando dos meus objetivos. Então, muitas vezes nós temos amigos que nos afastam dos nossos objetivos, das nossas finalidades. E o Júlio Paiol, ele está dizendo isso, ele está chamando a atenção. Ó, você vai encontrar muitas vezes sobre a figura de amigos os mais seguros inimigos do teu próprio futuro. Então a gente precisa ter muita atenção com quem a gente está andando, com quem a gente está andando. E se a gente anda com as pessoas erradas, né, com esses falsos amigos, então a gente acaba perdendo o nosso tempo, mas a gente também perde algo do nosso vigor moral. A gente acaba, né, perdendo algo do nosso vigor moral, certo? A gente acaba perdendo isso. Infelizmente, né, isso acaba acontecendo. Né? Ou seja, isso não enfraquece somente o nosso tempo, não é só isso. Isso enfraquece o nosso objetivo e, consequentemente, enfraquece quem a gente pode se tornar. Isso vai gerar uma crise muito grande lá na frente. Você já percebeu que quando você deixa de realizar projetos, você está deixando de ser. E isso acaba enfraquecendo a gente também, nesse sentido de personalidade. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas companhias. E no capítulo 3, para finalizar, então ele diz aqui, um outro inimigo a combater são os sofismas dos preguiçosos. E quais são esses sofismas? Eu separei 2 aqui. Né? A crença de que você nasceu assim, ou seja, a imutabilidade do caráter, né, como uma justificativa para a preguiça, tipo o exemplo que eu dei aqui ainda agora, né, o meu próprio exemplo. Né, então eu poderia usar, não, cara, eu sou fleumático, então beleza, é assim mesmo, né? Pô, tudo bem eu ter feito isso hoje. Não, nada de tudo bem, né? Acabou me atrapalhando, sem dúvida nenhuma. E se eu fizer isso durante todos os dias e que eu não tiver nada definido para fazer, eu vou ter um prejuízo gigantesco, porque eu vou ser atrapalhado nos meus próprios objetivos, e não é ninguém nesse sentido de fora que vai estar me atrapalhando, mas eu mesmo. Né? Então eu tenho que ter muito cuidado com esse sofisma, que é a crença na imutabilidade do caráter. O caráter muda. Né? A gente pode desenvolver as nossas falhas, os nossos defeitos, a gente pode aprimorar as nossas qualidades. Então a gente não deve utilizar como justificativa essa imutabilidade da nossa personalidade, do nosso caráter. 2, né, ele diz assim, o trabalho intelectual só é possível nas grandes universidades. O que ele está dizendo com isso? Ambiente. Né? Então, o segundo ponto aqui que ele vai aprofundar é o ambiente. Então, eu só conseguiria estudar se eu estivesse num ambiente X, eu só conseguiria ter o meu objetivo se eu estivesse num ambiente Y, eu só conseguiria ter vitória se eu tivesse nascido Z. E isso é uma falácia. O ambiente ele pode ajudar, sem dúvida nenhuma, mas nenhum ambiente é 100% positivo, nenhum ambiente é 100% negativo. Tá bom? Contando que você entenda, saiba ler, saiba prestar atenção a esse ambiente e conseguir desenvolver estratégias corretas para, se o ambiente for extremamente aversivo, extremamente dificultoso, você conseguir superá-lo. Você conseguir, apesar do ambiente, você conseguir ali, né, ter outras respostas, outras estratégias para não deixar esse ambiente te engolir nesse sentido, tá bom? Então nós temos exemplos aqui no Brasil maravilhosos de pessoas que nascem, né, em favelas, em comunidades pobres, que conseguem ali superar esses ambientes, esses contextos, às vezes extremamente pobres, de miséria,
conseguem superar isso, superar todas essas dificuldades, né, amadurecer, conseguir conquistar e alcançar os seus objetivos. Então, é possível. O ser humano ele não é determinado pelo seu ambiente. Então, o terceiro inimigo aí a combater, né, é achar que o ambiente ele acaba determinando. Ele é determinante na nossa vida, quando na verdade não é. Então, pense um pouquinho aí nesses pontos que eu trabalhei aqui nesse nosso encontro de hoje, né? Leia o capítulo, leia o livro, porque é muito bom, você consegue aprender muita coisa. Então, aí no próximo encontro, eu vou finalizar o livro 4 com o último capítulo, capítulo 4, As Alegrias do Trabalho, né? Então, será aí uma tentativa de motivar, né? Uma tentativa de trazer coisas positivas em relação aos objetivos que você tem traçado, tá bom? Então, beijinhos, não se esquece de se inscrever aí no canal, né, de dar o like, de dar o joinha, e se você não acompanhou os outros vídeos dessa série sobre o livro A Educação da Vontade, acompanhe aqui no canal, né, veja aí a playlist direitinho, acompanhe aí no canal os outros vídeos, os outros encontros em que eu estou comentando esse livrinho que é rico, que é maravilhoso e que vai te ajudar aí a alcançar os teus objetivos, superar a procrastinação e conquistar aí uma tão sonhada disciplina para você perseverar e vencer na vida. Beijinhos e até o próximo encontro. Tchau, tchau.